todos. Podemos começar? Ótimo. Então, boa noite. Eu sou Irene Coutinho de Macedo, sou nutricionista, sou coordenadora do curso de bacharelado em nutrição do Centro Universitário Senac. Estou aqui com as queridas Morena Leite, a Sofia Deran, e nós vamos ficar um tempo aqui batendo um papo sobre comportamento e alimentação, pensando nas tradições, modismos e inovações. Então vocês podem ir participando, colocando suas perguntas para que a nossa conversa fique ainda mais interessante. Vou começar apresentando a Morena Leite. Ela é chefe de cozinha brasileira, reconhecida por misturar técnicas francesas com ingredientes típicos do Brasil, tem alguns livros publicados, é uma das sócias do grupo Capim Santo, que inclui os restaurantes Capim Santo e o Santinho, e também de buffet de eventos e o Instituto Capim Santo. Tá bom? Trabalhando na organização e promove inclusão social através da gastronomia. Obrigada, Morena, por você estar aqui conosco nessa noite, para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito saboroso. Com certeza. E Sofia Deran é nutricionista franco-brasileira, é autora do best-seller O Peso das Dietas e cunhou frases como comer melhor e não menos, outras como dieta engorda, e pode comer de tudo, mas não tudo, certo? Ela é ativista contra as dietas restritivas e defensora do prazer de comer e do comer consciente, o Mindful Eating. Ela se dedica a inspirar todos a melhorar a sua relação com a comida, resgatando o prazer, os alimentos frescos in natura, o ato de cozinhar, para viver com mais saúde e bem-estar. Atualmente, Sofia coordena o projeto de genética do Ambulim, que é o ambulatório de bulimia e transtornos alimentares do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Bom? Muito bom. Que bom que vocês estão aqui. A Morena Leite tem histórias, assim, muito interessantes, não é? E, Morena, conta um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou aí a se descobrir como chefe de cozinha, o que você faz hoje. Eu cresci dentro de uma pousada de um restaurante em Trancoso, no sul da Bahia, com os meus pais, que se mudaram aqui de São Paulo no final da década de 70 em busca de qualidade de vida. Eles acreditavam que um grande pilar dessa qualidade de vida sempre foi a alimentação, que nós somos o que comemos. Então, há 40 anos atrás, eles se mudaram para Trancoso, um pequeno vilarejo de pescadores, que não tinha estrada, não tinha água, não tinha luz. Na década de 70. Na década de 70, eles trocaram um gurgel antigo por um terreno no quadrado, que foi carregado de arroz integral, e lá meus pais começaram a plantar. Então minha mãe conta que quando eu era pequena ela usava abóbora, aipim, milho para fazer tudo que a gente comia. Então tinha o peixe que vinha dali, e meu pai já foi vegetariano há muito tempo, eles já foram macrobióticos, antroposóficos, e depois eles entenderam que não existe uma dieta, e eu acompanhei eles nesses processos milagrosa. Agora vamos falar da cozinha macrobiótica, que você tem que cozinhar e mastigar muito antes de comer, e de repente a cozinha crua, raw food, vira, né? Então tem esses mitos: o café faz bem, faz mal, o ovo faz bem, faz mal, o chocolate. Não existe, cada ser é um ser, cada um tem um metabolismo, cada um tem uma necessidade, não só fisiológica, mas também emocional, porque a comida, ela nutre o nosso espírito. A gente come também socialmente, aquela coisa de vamos tomar um chazinho e comer um bolinho. Às vezes a gente não está nem com fome, mas o ato de compartilhar, a palavra companheiros, ela origina-se do latim. O company, compartilhar o pão, compartilhar um alimento, ela aproxima as pessoas. Então eu cresci nessa pousada em Trancoso. Eu sempre fui muito curiosa, eu gostava de conhecer as pessoas através da maneira que elas comiam, e eu falava para minha mãe já com 6 anos: mãe, por que o mineiro é mais acanhado e por que o carioca é mais expansivo? E aí eu saí de Trancoso com 15 anos, fui morar em Cambridge, na Inglaterra. Lá eu morei numa escola interna com uma russa que era judia, com uma muçulmana turca, com uma cambodjana budista. Bom mix. E vi que através da maneira que elas comiam eu podia estudar um pouco mais e podia usar a cozinha como esse passaporte cultural. De Cambridge, na Inglaterra, em 97 eu me mudei para Paris, me formei no Cordon Bleu em 99 e voltei para São Paulo, onde eu iniciei há 21 anos minha trajetória profissional. E hoje você atua exatamente em quais áreas? Em produção, restaurante?
Então, eu gosto muito de cozinhar e de identificar a cultura alimentar das pessoas e de conversar através da comida. Mas eu gosto muito de pessoas, eu sempre gostei, eu sempre fui muito comunicativa. A cozinhar para mim é uma maneira de me expressar sem ter uma língua. Eu acho que é uma língua universal. Você fala com chinês, você fala com português, você fala com francês, através da comida e da música. Para mim são duas maneiras de expressar a alma de um povo. E a gente cresceu, eu tinha um restaurante, hoje nós somos um grupo de quase 500 pessoas. E eu ocupo muito do meu tempo cuidando de pessoas, motivando pessoas, cuidando de um time. A gente, além do Instituto, que é um projeto de capacitação de jovens que a gente tem para cada restaurante, eu acredito que o meu principal cliente é a minha equipe. Então, ter uma equipe que tem as mesmas crenças, que acredita e entende no que está fazendo, que tem brilho no olhar, e mais do que uma capacidade técnica, porque com a escola eu vi que a gente ensina qualquer pessoa em 3, 6 meses, é muito rápido. Eu preciso ter brilho no olhar, eu preciso ter uma pessoa que acredite, que sonhe, que tenha garra, que tenha vontade, que tenha essa luz, assim. Porque a cozinha tem o seu glamour, é muito gostoso, mas ela tem o dia a dia... Que é pesado. Que é pesado, e você tem que abrir mão de muita coisa, dos seus finais de semana, de estar com a sua família, de estar com seus filhos, né? Eu criei uma filha ali no meio da cozinha, assim como eu fui criada, mas tem que ter um amor muito grande, senão as pessoas acabam desistindo e vão para outras áreas. Né? Não consegue. Sophie, a Morena tá contando, né, da relação dela com a comida. Que vida, hein? E você nos fala que a dieta tem um peso, né? Conta pra gente um pouco. Você falou também, né? É isso interessante. mesmo. Isso. Se sentiu, sem estudar isso, se sentiu que essas regras rígidas, elas não cabem numa vida tranquila, saudável, né? Então... A minha trajetória é um pouquinho diferente, né? Sou chefe de cozinha em casa só, mas eu gosto de cozinhar. Então, eu sou francesa naturalizada no Brasil, há 20 anos que eu estou aqui no Brasil, mas me naturalizei há 15 anos. Então, sou, vamos dizer, de primeira vida, sou engenheira agrônoma. Então, estudei toda a parte da agricultura, da indústria, do alimento. E uns 30 anos atrás me mudei para Nova York e me assustei. Me assustei com o quadro lá da alimentação, porque tinha uma guerra contra a gordura feroz. Tudo estava escrito no fat, low fat, no colesterol, que quer dizer sem colesterol, sem gordura. Eu costumo falar até a água estava escrito sem colesterol. Olha. Então você pensa, eu falei, gente, o que é isso? Mas o que a gente vê hoje na água? Hoje a gente vê sem glúten na água. Então, esse encontro com o que eu chamei mais tarde, o terrorismo nutricional, daquele alimento que é potencialmente perigoso, encontrei há 30 anos. Só que não me liguei com isso, porque eu estava super tranquila. E também eu tive a sorte de conhecer meu bisavô, que morreu com 97, comendo camembert, manteiga. Então eu pensei, minha genética está tranquila, vou continuar colocando minha manteiga no meu pão, porque para mim é sagrado, sabe, o café da manhã. Só que fiquei 9 anos nos Estados Unidos, teve meus filhos lá, e escutando informação. Porque os americanos são os campeões da informação. A informação nutricional. Interessante que eles têm os melhores nutricionistas do mundo. Quem manda na nutrição é bastante os americanos. Eles têm uns estudos excelentes, mas eles têm uma saúde, uma das piores saúdes do mundo. Então é um paradoxo, mas eu vivi na pele isso, porque de tanto escutar, tem que comer isso, tem que isso sim, isso não, eu mesmo comecei a me sentir meio perdida. Eu me lembrei de ter pensado, meu Deus, será que eu preciso dar ômega 3 para meu filho? Será que ele precisa comer um brócolis por dia? Aí eu falei, chega, vou voltar, eu vou estudar. E aí eu estudei, entrei na nutrição. Então entrei mais tarde, já tinha 35 anos, me achava velha.
Hoje estou muito grata de ter feito isso. Entrei na nutrição com um olhar diferente, com um olhar de uma pessoa madura, mãe, sabendo que nenhum filho é igual, então não me falar que todo mundo come igual. Também uma pessoa que gosta de comer, então não me tira nenhum alimento sem me explicar por quê. E como eu sou engenheira, sou super nerd da parte da ciência, então buscar a informação, da onde vem essa informação, da onde, cadê a pesquisa. E encontrei muitos mitos, muitos estudos até dizendo o contrário do que eu estava aprendendo. Então foi um momento um pouquinho difícil de pensar, meu Deus, e agora? Cadê a verdade? Como que eu vou ajudar os pacientes? E essa parte me preocupou até um ponto de pensar, então não vou atender. Prefiro nem atender do que passar uma dieta. Não me pertence isso. Quem sou eu para falar para alguém, amanhã você vai ter que comer um pedaço de frango desse tamanho, uma colher de feijão, uma colher de arroz. Quem sou eu para saber a fome que a pessoa vai ter amanhã? Então, falei, quer saber? Não vou atender, eu vou continuar pesquisando. E aí, cheguei no Brasil e fui muito sortuda, porque eu fui acolhida pela USP, dentro do ambulatório de obesidade infantil. E porque eu tinha trabalhado com obesidade infantil na França, no hospital na França, em Paris. E entrei nesse meio da pesquisa e me encantei trabalhando com pacientes, então crianças de 6 a 14 anos, com o desafio de ter excesso de peso e querendo ajudar. Só que quando você sai da faculdade, você sabe ajudar do jeito que você aprendeu. Então eu falei, vamos lá, criança, correr, comer menos, comer mais salada. E aí eu tinha na minha frente crianças dizendo, mas doutora Sofia, eu quero emagrecer, mas só penso em comer o tempo todo. Ou, doutora Sofia, eu como escondido. Eu não quero. E aí que eu comecei a me interessar nesse mundo do comportamento. Sofia, daqui a pouco eu vou voltar numa coisa que você falou, que você é nutricionista. Aí você falou assim, quem sou eu para dizer que ele vai comer um frango, né? Eu acho que as pessoas esperam isso do nutricionista. Mas já a gente volta, tá bom? Exatamente, porque isso vai ser bem interessante, que uma das questões hoje do nutricionista é ter o conhecimento, ser o especialista, mas o protagonista é a pessoa. Então, a gente, em vez de ser o general da pessoa, é muito interessante esse olhar agora de ser mais o aliado, a pessoa que vai auxiliar a pessoa a fazer as melhores escolhas. Joia. E aí a Morena falou que gosta de cuidar de pessoas, né? E, assim, como que você cuida das pessoas com alimentação? O que para você, Morena, é a alimentação saudável? O que é a comida boa? O que é uma boa alimentação para você? Pensando, assim, nessa responsabilidade que também um chefe tem, não é? De produzir as refeições, de conduzir toda uma equipe, de que esse alimento seja bom. Para você, o que é? Eu acredito muito que pra gente cuidar de qualquer outra pessoa, a gente precisa cuidar primeiro da gente. As nossas atitudes são um reflexo com a gente e como ela vai ser com o mundo. Eu acredito muito que o nosso paladar reflete a nossa personalidade. Como que a gente se cura da gente mesmo? Todos nós nascemos cheios de porquês, né? Quem eu sou, para onde eu vou, porque eu tô aqui, qual é a minha missão, o que eu devo fazer. E quando que a gente assume a responsabilidade da nossa vida e para de culpar a nossa mãe, os nossos pais, fala assim, não, agora eu tô aqui no meu carrinho, vou eu dirigir, vou eu cuidar da minha alimentação e de todas as questões que refletem na minha vida. Como que é formado o nosso paladar? Eu acredito que num primeiro momento, nessa relação da barriga materna, tô grávida, mas não só no como eu me alimento, quais são as escolhas dos ingredientes, e na gravidez muda muito o nosso paladar, o nosso olfato e tudo mais, mas também o que eu sinto, o que eu deixo entrar de sentimento dentro de mim, e isso tudo vai
se transparecer, porque a gente tem um cordão umbilical aqui. E aí aquela criança vai nascer. Aí depois a gente tem o segundo momento, que é o acalanto da amamentação. De novo, o que eu sinto, como eu me alimento e que sabores essa criança vai sentir. Se ela foi gerada na Índia, tem um tempero mais de curry, especiarias. Se ela foi no Japão, uma coisa mais salgada. Se ela tá na Europa ou se ela tá na América do Sul. Esse paladar materno e depois cultural, geográfico, na temperatura, forma o primeiro paladar da criança. Depois, óbvio, geografia, religião e os hábitos. E aí depois essa criança cresce e vai fazer as escolhas dela. Assim, a gente passa por um momento, eu me vejo, eu fui criada por pais super saudáveis, macrobióticos, arroz integral e tudo muito fresco. Chega um momento da adolescência que você quer fazer tudo diferente do que seus pais falaram, né? Eu quero fast food. Né? Você vai se autoafirmar, mas depois você acaba voltando. Eu acho que essas raízes, essas coisas que foram plantadas na sua infância, vêm forte. Ser saudável, eu acho que é ser sincero, é você ter uma comida produzida com afeto, o quanto menos em grande escala e mais artesanal, feita por pessoas reais, com sentimentos. Da mesma maneira que eu acredito que o sentimento que eu tenho vai passar para minha filha na barriga, eu acredito que o sentimento de uma equipe feliz, cozinhando, eu acredito na energia das nossas mãos, assim, a hora que você coloca a mão na comida e você passa aquele amor, aquilo vai ser recebido. Então, aonde ele foi plantado, né, óbvio, é importante, a gente fala muito do produtor, da cenoura, da abobrinha, da folha, mas como ele vai ser manipulado, como essa comida. Então, eu estudei numa escola rígida francesa há 21 anos, que seguia uma filosofia hierárquica e um tratamento muito severo e duro. E eu vim de uma cozinha baiana com muita gargalhada. E eu acredito que um campeonato de gargalhadas na cozinha, de piadas, ela equilibra. A gente, nas nossas cozinhas, a gente reza todo dia antes de começar a cozinhar, antes de acender o fogão. Então, assim, eu tenho católicos, eu tenho judeus, eu tenho budistas, eu tenho espíritas dentro da cozinha. Eu falo, gente, super respeito até quem é ateu, mas a gente vai fazer uma oração de agradecimento. Então, de reflexão e de estado de presença. Então, o comer bem, o comer saudável é muito mais do que aquele nutriente. Muito mais. Não é só o que a gente come, mas é como. Então, para mim, o que e o como são muito importantes, assim, né? Pensar na questão das cores. Eu agora tô entrando num projeto lindo que é trabalhar com alimentação infantil. Eu tô assumindo a cozinha da Escola São Luís. São 2.000 pessoas. Eu tenho um grande desafio, porque eu tenho crianças de 4,5 a 7, que vão comer a mesma comida de crianças de 7 a 17, que vão comer a mesma comida de uma equipe de 300 funcionários da área de limpeza, manutenção e da área de professores. São 2.100 pessoas de culturas e famílias super diferentes. E trabalhar a alimentação infantil é um momento de educação muito especial, trabalhar as cores. E eu falo, gente, um prato saudável é um prato colorido, ele não pode ser monocromático, inteiro branco, ou inteiro bege, ou inteiro amarelo. Então, vamos ter uma coisa vermelha, ou rosa, uma coisa verde, o amargo, o ácido, o doce, as texturas, temperaturas, algo crocante com algo cremoso, o quente com frio. E eu acho que isso acarinha. Por que a gente fala assim, a comida da minha mãe ou do meu pai, né? Às vezes, no caso, tem famílias, hoje em dia, muitas famílias que o pai cozinha. Porque tem afeto, você lembra do chocolate quente da sua mãe com carinho. Então, eu acho que a relação com as pessoas é muito importante. Eu concordo muito com você que, assim, a gente deve comer de tudo, mas prestar atenção na quantidade que a gente come. Eu acho que as pessoas no dia a dia comem 4, 5 vezes mais do que o metabolismo, do que o organismo delas é capaz de digerir. E a gente gasta muito da nossa energia nesse processo de digestão. E a gente perde a energia. E é bem o que você fala, né, Sofia? Porque assim, a gente pode comer de tudo, mas não tudo, né? Não, existe assim eu tô dizendo também essa importância da pessoa, da relação que ela tem com a comida, especialmente sendo mãe,
o quanto isso vai se refletir na atitude das crianças, né? E toda vez que você proíbe, que você fala não para qualquer coisa, seja comida, seja informação, você cria uma sensação que o que você fala, eu comprovo com a ciência. Por que você foi parar justamente nos transtornos alimentares, não é? Então, eu cheguei para estudar comportamentos, eu fui até a psiquiatria. Então, é interessante que eu comecei com a agricultura e acabei na psiquiatria. Então, fiz aquele grande 360 graus do alimento. E na psiquiatria é muito interessante que a gente não fala de nutrientes, a gente fala de emoções. Então, estava fazendo o meu doutorado com o departamento, dentro do departamento de endocrinologia, onde tem um olhar muito de caloria, de dieta, de restrição. E estava ao mesmo tempo me especializando em comportamento alimentar com esses pacientes que tinham transtorno alimentar e com um discurso totalmente diferente. Então, eu no meio dizendo, gente, os dois são importantes, né? O nutriente é importante, a gente somos nutricionistas especialistas no nutriente, só que a nutrição, ela ficou só focando no nutriente, esqueceu uma parte. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Outro dia, não faz muito tempo, uma aluna falou para mim, vocês não acham que vocês complicam demais a alimentação? Porque ela estava tendo dificuldade de estudar bioquímica, e aí ela falou, porque comer é tão simples, e aquilo mexeu comigo, né? Mas a gente vive, a gente tem o profissional da nutrição, é a nossa expertise, conhecer a nutrição, os nutrientes. Mas como a gente lida com a alimentação sem olhar só para o nutriente, não é? É um desafio hoje para o nutricionista. É um desafio, né? Mas eu vou martelar que precisamos passar pela especialização em nutrientes, somos especialistas. Isso, a gente não pode perder. E eu escuto também isso. Adorei a nutrição comportamental porque, tudo que é bioquímica não me interessa. Não, desculpa, você vai ter que aprender a nutrição também, os nutrientes, toda essa base que é nossa e que é muito importante. E justamente, eu acho que uma das dificuldades de hoje é que todo mundo se inventa nutricionista. Eu como todos os dias, então posso dar dicas para todo mundo. E não, porque tem uma ciência extremamente complexa por trás. E nós temos essa capacidade justamente de avaliar a parte do nutriente e também a parte do comportamento que está cada vez mais forte dentro da nutrição. Eu tenho alguns alunos no meu curso que são professores de nutrição e tem a Henrica Pereira que fez uma revolução dentro do programa de nutrição da Universidade Unis, lá na Minas Gerais, e hoje tem comportamento alimentar, neurociência, bem dentro da programação da graduação. Então, isso é bem interessante, nós temos aqui, inclusive, colegas nutricionistas perguntando bastante sobre a questão das dietas da moda, porque muitas vezes o paciente já vem. Eu não sei, Morena, se no restaurante as pessoas também procuram, mas você tem uma alimentação assim, né, buscando preparações ou excluindo determinado alimento, nutriente. Não sei se você encontra isso na sua clientela, mas os nutricionistas também têm dificuldade de lidar, né? Como que o nutricionista lida? Porque as pessoas, muitas vezes, elas vão embora da sala do consultório do nutricionista e ele fica decepcionado, mas você não vai me tirar nada, assim, você não vai, né? Onde que você vai deixar, eu posso comer isso, né? Então, eu não sei, Morena, você encontra pessoas assim que buscam essa restrição, essa dieta da moda? É que tudo depende qual é o foco da pessoa na dieta, né? Se é o emagrecimento, se é o fortalecimento, se é ter mais energia. Então, cada dieta é direcionada de uma maneira. Eu tenho encontrado muitas pessoas veganas hoje, mas por uma questão muito mais espiritual e filosófica, de não querer comer carne. Eu confesso que eu super respeito, mas é um pouco mais complicado, né? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, principalmente com crianças, nesse quesito. Eu acho que essa é uma escolha que deve ser feita numa fase mais adulta. E a gente deve oferecer para as crianças uma variedade maior de ingredientes. Eu acho que a questão da carne,
a gente aprendeu a comer menos. Eu lembro quando eu fazia cardápios há 20 anos atrás, a gente elaborava um cardápio com 300, 350 gramas a porção de um peixe, de um frango, de uma carne. Hoje a gente caiu para 175, 180 gramas de proteína animal, né? E a gente equilibra com os legumes, com os vegetais, com os grãos, com as leguminosas, o prato, mas o papel da carne, ela deixou de ser o protagonista do prato. Então isso é uma coisa, muita gente me pedindo coisa sem glúten. Outro dia eu fiz um casamento para 500 pessoas, assim, nesse caso a noiva era alérgica à lactose e o noivo a glúten, então não podia ter nem glúten, nem lactose nos pratos. São desafios divertidos de fazer. Eu acho que a gente aprende cada dia mais. Eu tenho escutado falar muito da dieta intermitente, né? Mas também essas alergias, né, que estão meio... Parece que essa nova geração tem alergias, e antes não tinha. Alergia à lactose não faz sentido, hein? Ou a gente está alérgico à proteína do leite, que é bem raro, mas existe. Ou a pessoa tem intolerância à lactose. Aí faz uma grande questão dessa intolerância à lactose, quando, na verdade, não deveria ser tão... assim, importante dentro da mudança da alimentação. A gente vê uma catastrofização, eu vou falar, da alimentação, potencialmente perigosa. E parece que as pessoas têm um pouquinho de orgulho até de se definir como uma pessoa que está evitando tal ou tal nutriente. Então, isso é uma novidade, isso é justamente uma das complicações daquela alimentação saudável, né, e que está tendo, levantando tantos medos que a gente no consultório está vendo cada vez mais dificuldade alimentar, comer transtornado. Né? Tem um estudo que avaliou que a população esses 10 últimos anos dobrou a taxa de transtorno alimentar. Então, tá todo mundo falando dessa epidemia da obesidade, blá, 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 esquecendo que tem uma epidemia, ao meu ver, pior no sentido que é uma doença mental. E a gente vê que essas doenças são bem graves. E dentro desse é uma busca de emagrecer, mas hoje a gente vê muito essa busca do comer saudável. Essa ortorexia de comer alimentos que só vêm de um lugar específico, sem lactose, sem glúten, e a pessoa excluindo, e muitas vezes sem precisar, e entra numa vida de sofrimento, porque é um verdadeiro sofrimento, de ter o tempo todo estar se preocupando sobre o que tem dentro da comida, se posso comer ou não, acabam não sair, nem vou mais no restaurante, porque lá, quem sabe se o tomate é orgânico. Então, esse uma rigidez, né? Mas, por outro lado, eu acho que o equilíbrio é a chave da questão. Eu acho que comer é que nem dançar, é que nem amar, é que nem ter filho. As pessoas, vou fazer 1000 cursos para ter filho, como que eu falo? Eu falo, gente, eu nunca fiz, as pessoas né? precisam de regras o tempo todo, parece que... E é instintivo. Se a gente prestar atenção num cachorro, né? O cachorro começa a ter dor de barriga, ele vai lá comer capim. Então, a gente no final sabe o que tem que fazer. É comer de uma maneira equilibrada. Mas Morena, acho que hoje as pessoas estão com essa dificuldade de confiar no corpo. Eles acham que o corpo deles não presta, que eles precisam de regras. Então, o nutricionista está sendo muito solicitado para passar um plano alimentar super rígido. E se você não faz... Até que o paciente vai ficar triste, falando, mas como que eu vou comer se você não me fala? E quando você responde, não, mas é importante você se escutar. Ele fica apavorado, falando, mas se eu me escuto, eu vou engordar 20 quilos. É a responsabilidade do profissional, não é? Isso. Porque muitas vezes ele pode ser justamente esse gatilho, né? O profissional, às vezes ele procura um profissional e o profissional reforça aquela restrição. Eu acho que essa reeducação alimentar, ela é difícil no dia a dia, onde a gente é bombardeado de tanta informação, de tanta emoção, de tanta responsabilidade, de tanta coisa. Porque se a gente parar, respirar, escutar o nosso corpo, começar a se desintoxicar, comer menos, em 21 dias a gente faz um reboot no nosso corpo
e não comendo para preencher carências emocionais. Muita gente come sem prestar atenção no que você comeu. O que você gastou ontem? Você pega um cartão e sai comprando. O que você comeu ontem? Como você se vestiu? Se a gente prestar de verdade atenção no que a gente está comendo, nessa energia que a gente está colocando, nutrindo para dentro... Posso perguntar, você já fez dieta? Várias vezes, assim, meu pai fazia muito jejum. O seu pai, entendia, mas era por uma procura de saúde ou de emagrecer? Não, de saúde sempre de energia. Meu pai teve um câncer quando ele tinha 27 anos, foi aí que ele descobriu a macrobiótica. E a questão de você prestar atenção no que você vai comer é muito importante. O jejum, eu acho que é uma fórmula de você limpar o corpo e aí você começar a sentir o sabor do alimento e o que você vai comer. Então, eu gosto... Esse jeito de viver, né? Você está bem confortável, mas eu trabalho, é meu viés, eu trabalho com muitos pacientes que estão tão perdidos que esse jejum intermitente, na verdade, é uma catástrofe, porque eles ficam sem comer e de repente vão detonar, e de uma maneira que parece uma perda de controle. Então, eles entram em ciclos viciosos que são muito difíceis de quebrar e precisam aí de muita ajuda, porque quem está com a consciência que você tem, você parece uma pessoa super tranquila e consciente com seu corpo. Parabéns. É raro. Eu tenho alguns no meu consultório, para mim é fantástico. Um paciente que vem e fala: doutora Sofia, estou bem, eu como de tudo, eu só venho conversar com você, porque tem tanta coisa lá fora que eu estou meio perdido, eu prefiro só rever com você que o que eu estou fazendo está certo. Acontece tipo 1% das vezes. Mas a maioria dos meus pacientes não sabem mais diferenciar fome, tristeza. Então, estão tristes, vão comer, estão felizes, vão comer, estão cansados, vão comer, estão com estresse, vão comer, ansiedade. Mas eu concordo com você. Muita gente, ao invés de ir num nutricionista, teria que ir num psicólogo. Porque é muito mais um problema. Mas, sabe, acho que justamente a nutrição, ela é capaz de ajudar nisso, porque estamos com essa parte mais comportamental, né, do nutricionista, e associar esse trabalho de alimentação, vamos dizer, mais saudável, mas junto com também um comportamento. Então, dentro dos transtornos alimentares, que é uma pequena parte da população, o trabalho é multidisciplinar, né? Nutricionista, psicólogo e médico, tá? Agora, no consultório, a gente vê que muitas vezes o paciente, ele chega com tantas crenças sobre o que é saudável, o que pode ou não pode, que ele fica perdido. Então, só de ajudar o paciente a se reconectar com ele, muitas vezes ele já retoma a confiança no corpo e no fato que ele pode tomar decisões saudáveis. Mas não é tão simples quanto você está falando, quer dizer, você está vivendo isso, é maravilhoso. É até maravilhoso para sua filha que vai nascer, porque ela vai. Mas é que nem um personal trainer, muita gente precisa de alguém te acompanhando, mas hoje em dia, de novo, se a gente prestar atenção no nosso corpo, se eu comer 2 coxinhas, não é que eu não vou comer uma coxinha com catupiry, mas eu vou comer isso de vez em quando, é o meu dia a dia de alimentação. Eu acordo, eu como um iogurte, eu como uma granola, eu como uma fruta, eu tomo um suco, depois na hora do almoço eu tenho prazer em comer saudável. Sim, se ter prazer, mas também se ter permissão de comer. Então, isso a gente vê que muitas pessoas não têm. Por quê? Porque estão perdidos dentro de dietas restritivas, então com muitas proibições. Então eles estão meio perdidos entre o que eu quero, mas é o que eu posso, o que eu devo, e aí fica uma ansiedade enorme. Outro dia eu vi na rede social, alguém colocou a palavra dietar. Estou dietando, usando a palavra dieta como um verbo, né, dietar. Mas vamos para a cozinha, falar um pouco de cozinha, né, de cozinhar. O Guia Alimentar para a População Brasileira, que
foi publicado em 2014, ele traz essa orientação para a população para cozinhar os alimentos, para ir com a família, né, levar as crianças, né, para feira, para o sacolão, apresentar os alimentos, né? E agora o novo guia alimentar também para crianças até 2 anos de idade, também saiu, foi publicado agora recentemente, fala muito dessa questão, né? De fazer essas... Envolver. Reconhecer esse alimento, ir para a cozinha, né? Então acho que Morena tem muita vivência sobre isso, né? O quanto que o cozinhar, o quanto que o ato de cozinhar ajuda nessa alimentação saudável como tudo. Não é óbvio, eu tenho uma filha de 10 para 11 anos que cresceu muito dentro da cozinha, a gente vai no Parque da Água Branca, adoro feira, cresci com meu avô comendo pastel na feira. Ela, por exemplo, não come um legume e uma fruta. E aí com 2, 3 anos ela parou de comer fruta, ela é super carnívora. Ela é uma criança que come o tartar de carne com ovo cru, desde pequenininha. Ela adora pato sangrando, ela adora linguiça, ela adora queijo. O paladar dela é totalmente diferente do meu. E eu tento levá-la no mercado, na feira, a gente cozinha junto, assim, uma dinâmica não, então 2 vezes por semana à noite a gente vai ter que tomar sopa, então tem uma sopão de legumes com músculos. É obrigação? Terças e quintas a gente toma sopa em casa para ela comer legumes, porque senão não tem, no prato ela come a carne, o purê de batata, e eu fui conversar com o pediatra dela, que é uma pessoa que ama cozinhar, ele falou, não força demais, vamos tentando introduzir, mas deixa, então a fruta também vem nas vitaminas, bato, banana, mamão, maçã, mas assim, pegar uma mamão, eu sempre gostei desde pequena, então não é uma questão de apresentar, de ter lá em casa. Ela também, por outro lado, ela nunca tomou refrigerante na vida, sozinha, ela não gosta, nunca comeu doce, bala, ela não come, ela não tem um paladar infantil, é engraçado, assim, ela tem um paladar mais adulto. Mas acho que a cozinha é onde ela vai se encontrar, né? Em algum momento com fazendo, né? Eu puxo ela para a cozinha, para vir cozinhar também. Eu acho importante incluir as crianças na cozinha. Até tem estudos, né? Eu venho com o meu chapéu de cientista, mas tem estudo mostrando que quando a criança está participando na cozinha, pode ser só descascando ou cortando, né? Ela come melhor. Então, come melhor quer dizer também mais legumes, frutas. No seu caso, não foi muito sucesso. Interessante que cada criança é diferente. Eu sou mãe de 4 e tenho 3 que comiam de tudo e um que parou de comer aos 2 anos. Essa seletividade que a gente sabe que tira da língua. Isso não. Ele acha, né? Um negocinho de nada. Mas hoje, por exemplo, esse filho, ele tem 25 anos, ele é um gourmet. Olha que interessante. Muda, né? E eu estou vendo que essa seletividade aguda de algumas crianças tem a ver também com um paladar extremamente sutil. Então, eles ficam tão seletivos porque o paladar está buscando só os alimentos que dão prazer e ficam meio rejeitando. Então, é importante entender com acompanhamento do pediatra, nutricionista, se a criança está se alimentando de maneira adequada, mas também ter paciência, porque você vai ver que daqui a pouco provavelmente muda, ela vai, né? Ela vai não, mudar. Eu sei isso por causa própria, assim, eu fui criada dentro de uma cozinha, de um restaurante, e como a minha mãe cozinhava para todo mundo e para muita gente, eu tive um período, acho que dos meus 9 aos meus 17 anos, que eu me bloqueei. Eu só comia peito de frango grelhado com salada de cenoura e milho. Minha mãe em pânico, e aí de repente eu resolvi que eu queria estudar gastronomia. Eu percebi em mim uma dificuldade com o tema da alimentação e falei, não, deixa eu mergulhar. Não entrei na comida pelo sabor, entrei pela questão cultural que a comida me trazia, mas meu paladar mudou muito. Interessante, né? Tem uma máxima que diz, né, que todo mundo pode cozinhar, né?
Sim. Mas nem todo mundo pode ser um chefe, né, Morena? O que você acha? Eu acho que existe, a gente estava conversando um pouquinho, uma diferença entre um cozinheiro e um chefe. É que nem você se forma numa faculdade de administração de empresas. E aí você aprende a somar, multiplicar, fazer planilha de Excel. Você não aprende a ser um diretor na faculdade, numa escola de empresas. Isso é a vida. Você vai fazendo outros cursos, você vai adquirindo experiências. A mesma coisa é um chefe de cozinha, é um maestro. Ele é um líder que tem que comandar diferentes equipes, tem que cuidar da parte, saber fazer cardápio, ter uma cultura gastronômica, lógico, mas saber nutrir e motivar um time, entender da parte administrativa financeira, entender da parte de contabilidade RH, e isso eu acredito que no mínimo 5, 10 anos de prática no dia a dia num restaurante que vão te trazer. Além de uma coisa nata, porque eu tenho cozinheiros que trabalham comigo há mais de 20 anos que são excelentes cozinheiros, mas eles não querem tomar a responsabilidade do que o colega está fazendo. Eles querem responder pelo ato dele. Então, quando você é um líder, você tem que estar pronto a responder por todo o seu time. Exatamente. Uma vez eu ouvi também de um estudante de gastronomia, e eu estava aplicando uma prova, e eu dei um exercício, né? E ele estava com a folha assim, solta, e eu falei, você não vai fazer o exercício? Professora, eu não tenho caneta. Aí eu falei assim, você como estudante devia ter uma caneta, né? Professora, eu sou estudante de gastronomia, eu uso garfos e facas, eu não uso caneta. São rebeldes sem causas, então, né? Às vezes, né, pode haver uma distorção. Mas aí você sabe que o nosso trabalho... O estudo é importante, né? A formação é importante. Mas você sabe que o nosso trabalho no Instituto, assim, a gente... tem 5 sedes acontecendo. A gente está em Trancoso, em Itacaré, na Barra do Saí, aqui no litoral de São Paulo, e com 2 unidades em São Paulo. E uma das nossas unidades fica na Raposo Tavares, chama André Franco Vive. Lá era uma ONG, um projeto de contrafluxo escolar, e eles tinham o projeto do Jovem Aprendiz. E eles sentiram que existiam jovens, com seus 17, 19 anos, que não tinham um potencial administrativo. Eles eram muito mais artesanais, mão na massa. E aí, assim, a gente entrou no critério. A gente pode selecionar pessoas que não sabem ler e escrever? Pra estar na cozinha? E sim, porque, assim, um dos meus maiores cozinheiros, ele trabalha comigo há 25 anos, é o Genivaldo, não sabe ler e escrever. A gente já fez vários cursos, hoje ele sabe um pouquinho. Mas ele dirige por esse São Paulo inteiro, ele tem mais de 1000 receitas na cabeça, então você desenvolve outros instintos. É que nem eu fui dar aula outro dia, chegou uma menina que tinha uma mão fechadinha e era uma aula de cortes. E eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Gente, essa menina segurou com o cotoco da mão, a faca, e ela foi mais rápida. Porque você se desenvolve. Então, na cozinha, muita gente que parece desajustado, que não vai dar pra nada, chega na cozinha e se encontra. Muito bom, né, Sofia? E a nutrição? O nutricionista precisa estudar, Sofia? Bom, nutricionista precisa estudar, né, fazer a faculdade até o fim, mas também tem um olhar um pouquinho maior, especialmente olhando essa parte do comportamento que a gente falou um pouquinho anteriormente, mas também saber cozinhar, sabia? Porque é importante, quando você está falando com seu paciente, é importante também você saber lidar, acompanhar até um discurso que faz sentido. Então, se você não cozinha, você não vai conseguir falar, é só colocar isso. Então, hoje é interessante que muitos nutricionistas acham que é um pouquinho degradante passar receita, quando é exatamente o contrário. Interessante, no meu curso veio uma nutricionista de uma das primeiras formadas em nutrição no Brasil. E ela falou, Sofia, adorei seu curso porque me lembra do que aprendi na nutrição há uns 50 anos atrás, quando começou. Nosso objetivo era fazer as pessoas cozinhar. E ela falou, onde é que a gente se perdeu e viramos emagrecedores? De passar dieta. Então ela ficou muito encantada com esse olhar mais gentil e também incentivando a pessoa a não somente cozinhar, mas se cuidar e se escutar.
em vez de seguir regras rígidas que alguém terceirizando a sua fome, terceirizando. Então, o nutricionista é o profissional mais habilitado a passar essas informações sobre nutrição, mas tem que fazer também respeitando o paciente. Então, é uma dança muito simpática entre o que o paciente gosta de comer. Então, eu acho que uma das primeiras perguntas para fazer a nosso paciente é o que você gosta de comer. Uma coisa que você fala que é bem interessante é fazer as pazes com a comida, né? Para mim é muito importante saber. Só uma coisinha sobre fazer as pazes. Quando a gente trabalha sobre obesidade, sobre transtorno alimentar, então, por exemplo, eu posso de manhã estar com um menino obeso e à tarde com uma menina com anorexia. E você pensa, gente, é um discurso bem diferente, que deve ser complicado falar diferente com esses pacientes. E, na verdade, eu falo a mesma coisa. Eu falo fazer as pazes com a comida, fazer as pazes com o corpo. Né? E hoje a gente vê que a prevenção, tanto da obesidade quanto do transtorno alimentar, é justamente viver em paz. Do jeito que a Morena está falando, porque isso é o objetivo. E a cereja no bolo é poder tomar decisões de hoje eu quero um iogurte, amanhã eu prefiro um pão. Tapioca. E ter essa permissão de comer, que a gente chama de incondicional. É você que é a pessoa que vai decidir. Da mesma maneira que a gente não vai pedir para alguém o horário e a quantidade de xixi que a gente vai fazer no banheiro. A gente tem que resgatar essa autonomia que é tão importante no comer. Eu quero aproveitar esse gancho. A Eliane, ela falou, né, perguntando se as dietas restritivas são esse gatilho para as compulsões alimentares, né, que é um pouco do que você falou. E a Beth está colocando uma questão bem interessante, que é a seguinte: tem aquelas pessoas que não atendendo a modismos, mas que realmente têm as restrições. Com certeza. Como que se aplica essa abordagem mais da relação com a comida, das pazes com a comida, da comportamental, nestes casos? Eu posso responder as duas, depois talvez você tenha... A questão da restrição alimentar, que é a segunda, essa questão da restrição alimentar, ela é super importante, é nosso olhar de profissional de nutrição, de responder a uma dificuldade de saúde de uma pessoa. Então, claro que quando tem restrição alimentar, por exemplo, no caso da doença celíaca, que tem que excluir o glúten, sim, a gente tem que ter um olhar restritivo, mas não é uma dieta restritiva no intuito de emagrecer. É diferente. É uma restrição para melhorar a saúde da pessoa. Então, já o fato de lidar com essa restrição vai ser diferente. É uma restrição como seu pai vivenciou. Ele fazia pelo bem dele, não pelo machucar o corpo para emagrecer. Então, a gente vê que essa restrição, que a gente está falando, aquela dieta que machuca o comportamento alimentar, é essa dieta que está sendo em todas as ondas, no Instagram, no Facebook, para emagrecer, para ter um corpo sarado, para manipular o corpo e agredir o corpo. Então, quando tem restrição de saúde, eu acho que a condução é muito diferente. O paciente até vive isso de maneira diferente. Agora, essa questão da restrição e da compulsão, o que a gente vê no Ambulim, que é o ambulatório de transtorno alimentar, é que a maioria dos transtornos alimentares começaram fazendo dieta restritiva. A maioria. Agora, é interessante, ninguém nasce com transtorno alimentar. Você adquire. E justamente isso que eu estou estudando na genética, estou montando um banco de DNA dos pacientes que têm transtorno alimentar, e a gente vê que o maior gatilho é a restrição mesmo. É o passar fome ou passar vontade. Então, tem genes, se você tem esses genes, se você faz uma restrição uma vez, uma dieta uma vez, você pode despertar seu risco de bulimia.
E quando a gente estuda esse gene, a gente vê que esses genes não são raros. O pesquisador falou, na minha população, 30% das pessoas têm esse gene. Então, ele acabou concluindo, estamos numa sociedade que fabrica transtorno alimentar. Esse incentivo a fazer dieta, parece que hoje se cuidar é fazer dieta. Quando você fala, eu não faço dieta, nossa, você é muito descuidado. Quando é o contrário. Não fazer dieta é viver do jeito que você contou. E cada vez mais a gente observa, assim, é uma sociedade que tem esse comportamento. E as crianças também, eu já vi mães no supermercado falando, vamos sair dessa prateleira aqui porque só tem gordices. Então, para uma criança, falar para uma criança de 4 anos, né? Então, aos poucos, assim, a criança já vai crescendo, né, nesse ambiente onde ela já é cobrada do que ela pode ou não. Eu concordo. Justamente quando comecei meu ativismo contra a dieta, eu falei sobre crianças. Eu fui até a Câmara dos Deputados, chamada para falar de alimentação e obesidade infantil. E o meu discurso foi sobre não fazer dieta em crianças, porque eles estão até mais ainda suscetíveis de ter um comer transtornado se não estão sendo respeitados no comportamento, no apetite deles. Agora, o que eu percebi? Não adianta de falar de criança se você não mudar a cabeça dos pais. Exato. Cabeça dos profissionais, ou cabeça dos médicos, pediatras, nutricionistas, educadores. Então, depois disso, eu entrei mais naquela... aliás, o livro que eu escrevi é sobre, justamente, um pouquinho esse livro que eu posso dar na consulta aos pais, quando eu estou trabalhando com a criança. Porque numa consulta só, você conversa com a criança e a criança, ela entende, porque ela ainda está muito conectada com ela. Só que aí vem os pais ou as mães, vou dar um exemplo de obesidade, uma criança com obesidade, os pais vão falar, como assim? Mas você não vai tirar o bolo? Você não vai passar uma dieta? E não vou, porque criança que vive na dieta são crianças que têm um risco que é até 3 a 4 vezes maior de desenvolver obesidade ou transtorno alimentar. Mas a maioria vão desenvolver risco de ganho de peso, porque o apetite vai ficar cada vez maior, a criança vai comer escondida. E vai ter uma relação desde cedo de culpa, de não posso comer, então vou comer escondido, e aí eu como escondido, me sinto mal. E infelizmente vai ser educado nessa vida de sofrimento com a comida. Sofia, posso aproveitar o gancho? Um livro que você escreveu, um best-seller, O Peso das Dietas, é um livro assim, que eu acho que todo mundo devia ler, porque a linguagem dele está muito fácil, é muito esclarecedor. Obrigada. Então fica a dica para os nossos interessante espectadores. A história desse livro, porque é um editor que me chamou depois de uma entrevista no Rádio CBN com a Petria Chaves e a Fabiola Cidral. Eu falei de prazer de comer, eu falei da importância do prazer de comer, o quanto esse prazer de comer não é uma opção, ele é vital, a gente precisa respeitar esse prazer de comer. E recebi a ligação do editor que falou, Sofia, você não quer escrever um livro? Você falou de maneira tão simples, de uma coisa tão complexa. Aí eu respondi, mas você está brincando? Eu escrever em português? Foi bem assim. E quando eu entreguei as primeiras páginas, depois de aceitar, ele falou para mim, mas Sofia, seu livro é muito coloquial. Ele estava esperando um livro de uma pesquisadora, porque eu sou muito nerd. Então, uma pesquisadora, um tratado científico sobre por que não fazer dieta. Mas, pelo contrário, eu falei, não, eu quero falar ao público. Exato. Então, foi uma aposta. Graças a Deus, ele acreditou em mim. Mas eu confesso que quando eu lancei o livro, há 5 anos exatamente, lancei com medo. Eu lancei assim, oh meu Deus, eles vão me matar, porque estou falando todo o contrário do que aprendi, tanto na França, quanto aqui, quanto no doutorado. Mas você acha que tem sido libertador mesmo? Muito obrigada, Irene. Quero aproveitar também, fazer um gancho e trazer a pergunta da Thalita.
que ela traz a questão, né, das tradições alimentares, como resgatar. E a Morena também tem um livro que traz isso, né, a mistura morena, cozinha tropical brasileira, também tem outros títulos, né, mas Claude Fischer uma vez fez um paralelo, né, sobre a máxima que atribuem a Hipócrates, dizendo que a gente é o que a gente come. Na verdade, a gente come o que a gente é também. E ele falou assim, bom, se eu sou o que eu como, eu olho, né, para a comida, eu me reconheço. Mas se eu não reconheço a comida que eu como, eu não sei o que eu como que eu me reconheço, né? Então, Morena, desafio, né, resgatar aí a nossa culinária, os nossos alimentos de raiz, aquilo que é nosso, trazer isso de uma forma que fique gostoso, que as pessoas possam produzir, traduzir isso em livros de receita. Qual que é o desafio aí para trazer, né, esse resgate das nossas tradições, sem que seja um modismo, né, mas que ele realmente possa ser resgatado? Eu acho que a gente vive um momento onde a gente tem que enxergar global, entender o que está acontecendo nas culturas alimentares do mundo, desde o fermentado da Coreia até a maneira de cozinhar na Noruega, no Peru, e agir local, buscando ingredientes brasileiros, vendo toda essa diversidade. Esse é um livro que trabalha... Eu cresci num pomar, na minha casa em Trancoso, a gente tem mais de 20 pés de jacas, 30 coqueiros, pitanga, jabuticaba, acerola, graviola, então eu gosto muito dessa cozinha que mistura o cítrico com o agridoce, com o picante, com a pimenta. Eu acho que é um prato, de novo, colorido, pensar os formatos da comida e pensar muito na quantidade de comida que a gente come. Eu acho que eu morei na Ásia também, eu morei na Indonésia, e eu acho que eles comem uma quantidade menor de comida, e isso nos dá mais energia. Então as pessoas, elas vivem num momento muito compulsivo por informação, compulsivo por consumo, compulsivo por comida. Então parar, respirar e prestar atenção no que a gente quer colocar para dentro é muito importante. E eu acho que uma comida temperada e uma comida picante que te desperta, ela te sacia mais rápido. A comida, quando ela tem pouco tempero, e eu brinco do tempero, são as ervas frescas, são as raspas dos 3 limões, né? O gengibre, a pimenta dedo de moça, a gente marinar. Eu me identifico muito com a culinária tailandesa também, onde a gente não usa só o fogo para cozinhar, a gente tem as marinadas. Eu tenho talvez uma pequena coisa a falar. Primeiro, sobre essa compulsão, que eu concordo plenamente, que hoje a gente está numa sociedade de consumir. Agora, a compulsão em si é uma doença. Então, essa palavra compulsão, a gente usa muito no comer. E, infelizmente, tem pessoas que realmente têm essa doença. É uma doença que você não consegue trabalhar sozinho. É importante buscar ajuda. Para bebida, para comida. Tem o exagero, né? E tem a compulsão. E outra coisa, a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas não tem mais tempo. A gente está trabalhando com muito tempo para ir até o trabalho, cuidar dos filhos, etc. Então, é um mundo... vamos dizer, maravilhoso de poder ter. Eu até gostaria de visitar um dia seu pomar, porque gostaria muito de até ter um jardim. Eu não tenho, mas a maioria das pessoas hoje vivem em apartamento, com filhos, com trabalho, com condução, com dificuldade, terra, né? Dificuldade de conseguir os ingredientes também. E tem que lidar com o dia a dia, que não é tão fácil de conseguir os alimentos que você queria. Às vezes você tem que comprar o que tem lá. E ver que essa gastronomia é fantástica, a gente tem que sim comer com prazer, mas também lembrar para as pessoas que dá para fazer um prato muito bom, bem simples. E o prazer de comer, ele pode vir
de um feijão bem temperado. Isso que eu ia colocar, porque às vezes, né, quando a gente fala assim da gastronomia, ou a gente já, né, é levado para um ambiente assim de uma coisa assim muito, né, uma alta gastronomia, e alguns podem pensar que não, isso não é para mim, mas quando a gente fala de cozinhar, de usar o que a gente tem, talvez a gente não possa usar todos os ingredientes, mas alguma coisa a gente pode fazer, não é? Sim. Eu acho que... A gente, na questão da escola, agora a gente está trabalhando muito as leguminosas, né? A gente não precisa usar só o feijão marrom. A gente tem o feijão preto, a gente tem o feijão vermelho, a gente tem o feijão verde. E no feijão vermelho colocar uma beterraba, um alho poró, um aipo, uma cenourinha. Então, Exatamente. como a gente pode enriquecer os pratos do dia a dia. Exatamente. E fazer a comida gostosa, né? A alimentação escolar sofre um grande desafio, porque o alimento é um alimento de ótima qualidade, de excelente qualidade, mas muitas vezes o cozinheiro que está lá, ele não tem, né, a habilidade, o conhecimento, como que ele pode preparar? Então vai cozinhar um peixe, joga o peixe na água para cozinhar. Então, e aí cozinhar as crianças em não comem, escala... aí as crianças não comem peixe, mas na verdade é como que está sendo preparado. Né? E tomar cuidado porque assim... Com certeza você precisa tomar atenção. Uma coisa é você cozinhar para 2, para 4, para 8, para 12 pessoas. Outra coisa é você cozinhar para 2.000 pessoas. Então, continuar refogando o alho e a cebola para fazer o arroz, né? É um comprometimento. Botar a raspa do limão no peixe, que você vai ter para 2.000 pessoas. Então... Esse comprometimento com o que você está fazendo é muito importante. Deixa eu agora jogar uma pergunta aqui para vocês nos ajudarem a responder a Anne e Vitória, tá? Sofia, eu vou adaptar um pouquinho a pergunta da Anne, porque ela perguntou como auxiliar adolescentes para que não caiam nas dietas restritivas. E eu pergunto para você, Morena, como ajudar os adolescentes a irem para a cozinha? Tá? Então, que adolescente é, né, uma idade difícil de muitos desafios, né? Então, como ajudar? Não, mas é interessante, porque tem adolescente, vai ser o contrário. A adolescente, igual você falou, você liberta. Já que eu sou adolescente, eu posso comer onde eu quiser, eu não vou mais respeitar nenhuma regra. Agora, infelizmente, a gente tem hoje um crescimento dessas dietas restritivas que passam pelas redes sociais. Meninos também, não é? Tá meninos, a gente vê lá no Ambulim, esse ambulatório, uma população masculina realmente sofrendo. Né? E como eu falei, ontem eu teve no meu consultório essa menina jovem de 17 anos me dizendo, eu decidi comer saudável. Eu cortei tudo, cortei arroz, ela cortou todos os carboidratos, todos os doces. E ela falou para mim que isso era saudável. Eu tive que conversar com ela e falar, saber que para mim isso não é saudável. Então, eu tive que reorganizar todas as crenças que ela recebeu pelas redes sociais. Tá? Então, uma consulta não é o suficiente. Mas a menina chegou até num quase transtorno alimentar. Hein? Então, ainda bem que ela buscou ajuda, mas infelizmente, para essa mãe, infelizmente, a gente está no mundo de dicas quase de transtorno alimentar. Outra coisa que a gente vê é que também dentro do profissional de saúde, aí uma questão, eu vou jogar... Joga aí uma pimenta. Uma pimenta, mas a gente vê que os profissionais de saúde, especialmente nutricionistas, mas médicos também, psicólogos também, têm uma alta prevalência de transtorno alimentar. Então, como você falou no começo, se você não vive uma paz com a comida, como que você vai passar para outra pessoa? Se você já está com transtorno alimentar, como que você vai ajudar uma pessoa a ficar em paz com a comida? Então, para essa mãe que pergunta sobre adolescente, com certeza, quando o jovem vira adolescente, a gente sabe, quem já teve adolescente em casa, que a mãe não vai ajudar. Porque tudo que vai ser falado... Ele quer fazer o contrário. Risco de fazer o contrário. É buscar uma terceira pessoa, que pode ser um profissional de saúde, né? E de preferência um profissional de saúde que tem um comportamento adequado, então também que tem um pouquinho de ser olhado o adolescente, dessa transformação que ele está vivendo. Não é fácil ser adolescente hoje, tanto para menino quanto para menina. Não era fácil na minha época, né? Eu sou velha, eu tenho um filho de 30,
eu vi que parece que está cada vez mais difícil ser adolescente. A aceitação do corpo, a insatisfação corporal que a gente vê hoje está exacerbada pelas redes sociais, onde você é julgado pela foto. Então, hoje tem uma pressão muito grande sobre o corpo, meninos quanto meninas. Então, é importante buscar ajuda, né? Porque tem muitos profissionais de saúde fantásticos que podem... os pais podem ficar atentos também, né, Sofia? Já que é justamente na adolescência que, né, surgem mais e saber sobre transtornos. transtorno alimentar, a gente sempre vê que os pais geralmente são os últimos a saber. Porque primeiro são os amigos que vão sentir que o amigo deles não está bem. Então, por isso é muito importante, se você tem um amigo que não está indo bem, tem uma relação conflitante com a comida, com o corpo, ter a coragem de falar aos pais ou ao professor, porque geralmente são os amigos que vão sentir a primeira vez. E também os professores, os educadores. Interessante que os pais são os últimos a saber, porque eles entram naquele dia a dia. É muito fácil para o adolescente fingir que está bem, porque ele conhece as regras da casa. E quando os pais percebem uma dificuldade, é extremamente culpabilizante. Pensar, meu Deus, eu não vi essa menina emagrecer tão rápido, porque ela estava com roupas largas, etc. Então, se você sente que tem um problema, vai buscar ajuda de uma terceira pessoa, porque nesse diálogo de mãe e adolescente, pai e adolescente, tá difícil. Bom, como conversa boa termina na cozinha, né, Morena? Qual é a dica para ajudar a levar o adolescente para a cozinha? Eu acho que não é um trabalho que começa na adolescência, né? É um trabalho que começa numa infância, é uma continuação. Eu acho que esse ritual, a gente não consegue almoçar, talvez, ou jantar juntos, mas que seja o café da manhã, que seja no final de semana, descobrir o que eles gostam, um waffle, ou um pão de queijo, ou um bolo, essa coisa lúdica de misturar e transformar os ingredientes juntos, essa afetividade, né, com uma avó, com um pai, com uma mãe, fazer um nhoque, eu acho que isso nutre. Eu todo domingo vou comer pizza com minha filha, é um ritual, é como se fosse ir a uma igreja com a gente. Então, ela desde pequenininha, a gente pode estar em Paris, em Bali, em Trancoso, a gente vai comer. Então, ter hábitos e fazer alguns rituais, eu acho que é importante. Com a criança, com o adolescente, com o adulto. Muito legal. Importante que as mães não ponham as crianças para fora da cozinha, né? Não vem aqui, não mexe aqui. A gente tem que trazer as crianças, os adolescentes. E muitas vezes a gente se educa para poder educar os filhos, né? De repente é uma pessoa que nunca teve contato com a cozinha, mas por causa do filho ela vai entrar e ela vai aprender. Ela vai ver que hoje a gente coloca no YouTube, qualquer receita é muito fácil de aprender. A cozinha não é um bicho de 7 cabeças. Ela é muito gostosa. Eu acho super importante na educação, justamente educar os filhos a saber cozinhar. Eu acho que é uma das maior força de saber se virar, fazer um ovo, um arroz e saber fazer um jantarzinho, porque quando começa a viver mais longe da família, a gente vê muito desespero, jovens que não sabem nem fritar um ovo, nem cozinhar arroz, e aí sente um grande desespero, porque sai de uma casa onde tinha uma rotina e de repente ficam perdidos. Então, é um grande... Importante. Nosso papel, então, é muito importante, né? Super! Gente, eu tô gostando demais desse papo, mas algo me diz que a gente tem que ir finalizando, né? Agradecer a todos que assistiram e acompanharam a gente esse tempo. Quero dar um oi para o pessoal do Senac Santos, que está nos assistindo aí em grupo. Também para todos os colegas nutricionistas e chefes de cozinha e as pessoas interessadas. Muito legal que vocês estiveram conosco. Eu vou pedir para vocês responderem a uma avaliação. É bem rapidinho, são só 3 perguntinhas. Então, antes de vocês saírem da transmissão, por favor, respondam essa avaliação para que a gente possa melhorar, aprimorar cada vez mais, tá bom? Sofia, muito obrigada. Morena Leite, muito obrigada. Adorei as histórias. Adorei. Muito bom. Vamos conversar. Com certeza. Eu conheço bem o que é pensando.
o restaurante é desde que você estava lá na Rua Delfina. Na Arapiraca, Na na Vila Arapiraca. Madalena. Eu descobri o restaurante quase no primeiro ano que cheguei no Brasil, adorei, você tinha um pouquinho de jardim, água, uma um jardim. Olha aí, Então, olha... tá vendo? Já temos um lugar para o próximo encontro. Pessoal, muito obrigada, boa noite e a gente se vê em breve.